Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, neste mês de maio, que coisa maravilhosa. E nós estamos aqui mais uma vez para abordar temas interessantes, temas que você, assinante do canal 14 da NET, merece saber, merece estar informado, você que nos acompanha no YouTube. Em meio à pandemia nós estamos aqui sem máscara porque nós estamos guardando o distanciamento, não é isso? Como profissionais de saúde já também fizemos as doses da vacina, que coisa boa, mas a gente quer que você tenha cuidado, nós queremos é que a vacina chegue até você também o mais rápido possível para a gente voltar ao nosso quase normal, porque como era antes, não vai ser mais, mas o mundo é assim, as coisas mudam, os ciclos vão, os ciclos vêm, mas o importante é que nós estamos no mês de maio, no mês da enfermeira, do enfermeiro, do técnico e da técnica de enfermagem, da enfermagem de uma maneira geral, mês que iniciou com a semana de que a gente voltou as atenções para lavar as mãos. Gente, a gente falava em lavar as mãos 3, 4, 5 anos atrás, fazíamos as campanhas dentro das unidades de saúde, mas agora que vocês foram entender realmente a importância de lavar as mãos, nós, fomos entender isso. E nessa semana também, neste mês de maio, nós temos mais uma data especialíssima e que nós temos que abordar essa data. E para falar de tudo isso, mais uma vez conosco, enfermeira Maria Sônia Pereira, sexta vez aqui no nosso Alto Astral no 14, sempre conosco nas redes sociais, sempre conosco no programa de rádio, é uma verdadeira voluntária Alto Astral. Ô Sônia, seja bem-vinda. Obrigada, Joseval, por suas palavras. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e trazer informações pertinentes, que a gente pode aplicar na prevenção e no cuidado à saúde individual, da saúde da nossa família e da coletividade. E aí você começou falando do mês de maio, O mês é um mês muito rico, com muitas datas comemorativas e datas muito importantes. Sônia, mas tantas datas... Intitulou-se o Maio de Verde, por quê? Então, até vim de verde, para poder contribuir e lembrar com essa data. Então, o Maio Verde foi instituído por projeto, por lei, Ele é uma lei que é de junho de 2008, em que institui o mês do controlador de infecção, e dia 15 de maio, ele é o Dia Nacional do Controle de Infecção. Sônia, eu falei agora há pouco de uma data importante dentro desse Maio Verde, que é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Você, como profissional de saúde, atuando especificamente nessa área agora e nesse tempo de pandemia, você, como muitas enfermeiras e enfermeiros, dedicou-se muito a esse trabalho de cuidar das pessoas, do trabalho de prevenção, do trabalho de tranquilizar as pessoas, do trabalho da assistência, mas acima de tudo você há muito na questão da capacitação, do treinamento, de levar a técnica correta. A questão de lavar as mãos, Sônia, tomou uma proporção muito maior ainda do que já era. Como que você está vendo isso tudo? As pessoas estão mais conscientes disso, tanto nós, réis mortais, nas nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, quanto aqueles profissionais de saúde que estão ali com a mão na massa, literalmente. Sim.
A importância da higienização das mãos, ela data de tempos remotos, né? Desde 1800, um médico húngaro, que era o Ignaz Semmelweis, ele é o pai do controle de infecção e ele instituiu, então, a obrigatoriedade dos seus médicos higienizarem as mãos, lavar com água e sabão e passar numa solução clorada, né, ou à base de iodo, para prevenir as infecções das puérperas, que eram as mulheres que estavam em trabalho de parto e que precisavam de ajuda dos profissionais médicos. Então, ele conseguiu reduzir a mortalidade dessas puérperas num percentual acima de 40%. E de lá para cá, é sabidamente a medida mais barata, mais eficaz, mais importante, mais efetiva na prevenção e no controle das infecções, não só no ambiente hospitalar, mas também nas creches, nas empresas, né, em todos os locais em que a gente tem aglomerado de pessoas e que há manuseio de materiais ou de portas, de maçanetas em comum. Então, sempre se tem trabalhado a higienização das mãos. Nós vivemos durante muito tempo com dificuldade na adesão dos profissionais a essa prática. Mas com o advento da gripe H1N1, da gripe suína em meados, né, de 2008, 2009, vários profissionais de saúde, como um médico francês, que é o Dr. Didier Pittet, ele vive, né, ele trabalha em prol de divulgar as ações de higiene das mãos. O processo de higienizar as mãos, fazendo a lavagem com água e sabonete líquido, às vezes ele se torna difícil, né? Porque você não tem esses insumos, não tem essa estrutura. Mas aí veio, então, a evidência de que o uso do álcool gel nas mãos, ele tinha melhor ou igual ação efetiva para prevenir as infecções. Então, na pandemia da gripe influenza, teve uma melhor adesão e uma divulgação e disseminação para o uso do álcool gel, o que também nos tem salvado na pandemia da Covid. Então, houve uma melhora, né? Houve uma mudança de cultura, não só dos profissionais de saúde, dentro dos serviços de saúde, mas também da população em geral. Você pode, a um curto espaço de tempo, a gente pode verificar em pesquisas, né, e situações do dia a dia que a gente tinha muitos surtos, muitos agravos ligados à diarreia, principalmente em crianças, síndromes gripais também em ambientes mais fechados ou em grupos familiares. Então, essa prática de higienizar as mãos, seja lavando com água e sabão se estiverem sujas ou utilizando o álcool gel, ela também tem conseguido reduzir essas outras infecções ou essas doenças de menor risco, mas também que acomete muitas pessoas. A gente fala em Dia Nacional de Controle de Infecções. Nós não estamos nos voltando somente para infecções hospitalares, não? Ou quando se fala em controle de infecções, abordagem a infecções hospitalares? Não, hoje o Dia Nacional de Controle de Infecção, né, ele se estende fora do ambiente hospitalar, considerando que agora nós temos a assistência em domicílio, né, home care. Então nós temos o profissional médico, o profissional de enfermagem, o fisioterapeuta, que ele visita esse paciente em casa. E na sua maioria eles também têm vínculo com outros serviços hospitalares. Nós temos hoje as clínicas de estética, que fazem procedimentos invasivos, né, que utilizam produtos, artigos médicos que fazem a transfixação da pele ou que perfuram pele, os estúdios de tatuagem, as creches, as casas de internação de longa permanência, né, já visto o que aconteceu na gripe na Vila São Cotolengo, né, nós temos as casas de idosos. Então, nesses ambientes, toda vez que há um surto ou que há aquisição de um processo infeccioso, a transmissão de uma doença infecto-contagiosa, ela é objeto do controle de infecção, né? Então, hoje a gente trata como não só infecção hospitalar, mas como uma IRA, uma infecção relacionada à assistência à saúde. Ô Sônia, e na pandemia, quais estão sendo os desafios para controlar essas infecções, Sônia?
Então, os desafios, né, eles são muitos e diversos, né? Eles passam desde a necessidade de adequação da estrutura física, da aquisição de insumos como os equipamentos de proteção individual, a melhoria nas boas práticas, né, na adesão das boas práticas pelas equipes, o uso desses equipamentos é muito cansativo, colocar, retirar, fazer higiene das mãos, perde-se muito tempo, né? Há um estresse, a demanda de serviço só aumenta. Então, são muitos os desafios. Trabalhar com o desconhecido é uma insegurança muito grande. Então, à medida que a gente vai conhecendo a doença, sua forma de transmissão, que nós vamos agregando esses saberes, né, nessas práticas, a gente vai tendo mais segurança. Mas também a preocupação com a infecção dentro da pandemia, ela é muito grande, porque nós temos, inclusive, a possibilidade do paciente adquirir Covid durante a internação para outros tratamentos. Então, a importância de se controlar visitas, restringir o acesso de pessoas, né, alheias a esse serviço, o fato do funcionário, o colaborador, estar sempre com a máscara adequada, da gente fazer uma triagem, da gente fazer uma identificação nesses colaboradores que estejam apresentando estados gripais e afastá-lo do serviço. Tudo isso vai prevenir, né? Vai trabalhar a favor de que a gente controle infecções dentro da pandemia, durante a pandemia. Não só para os colaboradores de saúde, para os prestadores, mas também como os pacientes e os seus acompanhantes ou visitantes. Isso é muito importante, a gente precisa muito da compreensão da população em geral, entender, né, que a restrição às visitas, que o controle desses visitantes, desses acompanhantes, ele passa também pela prevenção de casos de infecção, não só de Covid, mas de outras doenças, dentro do âmbito hospitalar também. Sônia, antes da pandemia, a gente falava muito dentro dos hospitais, em especial com as comissões de controle de infecções, falávamos muito na busca da taxa zero. E com essa pandemia, Sônia, ainda tem como falar em busca de taxa zero? A gente sempre persegue, né, esse índice em alguns tipos de infecção. Então, a infecção de corrente sanguínea, né, que é ligado a catéter, a punção venosa, ela é possível, porque ela é 100% prevenível. Então, eu tenho pele íntegra, eu tenho um acesso que é controlado, eu uso material estéril, se a equipe higienizar as mãos, usa álcool para fazer desinfecção, né, quando vai fazer medicação. Então, a gente consegue perseguir, e é meta, é sonho de qualquer enfermeiro do controle de infecção, alcançar esse índice ou essa taxa zero. Em outros tipos de infecção, como a infecção de sítio cirúrgico, que é de ferida operatória, como os pacientes lá na UTI que estão recebendo assistência ventilatória por aparelho, já fica um pouco mais difícil, porque o paciente, ele tem 70% das causas de infecção, elas são endógenas, né? O paciente, quanto mais comorbidade, com uma idade maior de 65, menor de 5 anos, se ele é tabagista, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes mellitus, se ele tem uma outra doença crônica, se ele tem câncer, né, faz quimioterapia, se ele faz hemodiálise, então ele aumenta o risco de ter infecção. E às vezes a gente não consegue, então, buscar alcançar essa meta zero. Então isso vai depender do serviço. Mas nas cirurgias limpas, nas infecções de corrente sanguínea, é o nosso trabalho de prevenção para buscar índice ou taxa zero de infecção. Eu queria saber a sua opinião agora sobre a questão da infraestrutura dos serviços de saúde de uma maneira geral e também sobre essa questão de ter os produtos, os insumos, os EPIs depois de mais de um ano de pandemia. Na sua opinião, nós passamos por esse ano de uma forma, vou dizer tranquila não, mas pelo menos de uma forma aceitável em relação à infraestrutura de unidades
em relação também ao fornecimento de equipamentos de proteção individual para os nossos que estavam ali tratando de pacientes e também dos insumos necessários para o tratamento dos pacientes. Queria que você fizesse uma avaliação tanto de infraestrutura quanto desse fornecimento de EPIs e de insumos. Então, Joseval, muito importante isso, e a gente está, inclusive, relembrando, né? Dentro dos desafios, não só a adequação da estrutura física, mas também a condição de adquirir esses insumos, ela foi muito complexa para os administradores, né? Houve um aumento abusivo de preços desses insumos, de matéria-prima, houve falta no mercado na disponibilização desses insumos, e assim, no nosso meio, né, aqui em Goiás, a gente percebe que a maioria dos serviços, sejam eles públicos ou privados, garantiu-se, né, a disponibilidade desses insumos. Mas a gente já viu nos noticiários nacionais a falta desses insumos em outros estados, em que os profissionais de saúde eles ficaram expostos, né, sem condição de materiais, de equipamentos de prevenção. Conseguimos passar esse ano, né? E quando a gente estava se acomodando lá em meados de dezembro, entendendo que tínhamos um controle e uma baixa, né, dos casos de Covid, nós fomos surpreendidos aí de novo por novo aumento, já em janeiro, fevereiro e agora março, março e agora em abril, tendendo a se estabilizar o número de casos, né? Mas há projeções, né, estatística de que nós devemos ter aí outro aumento em final de junho e meados de julho. Então a gente tem se preparado, tem se organizado, os diretores, né, dos serviços de saúde tem sempre um plano de contingência para conseguir trabalhar, tanto mantendo essa estrutura, lembrando que nós podemos sair da condição de pandemia, mas nós teremos essa doença como epidêmica, né? Ou até endêmica depois de um certo período. Tudo isso vai depender de vacinação, vai depender, né, das medidas e dos cuidados de prevenção que a população fizer adesão. Então precisa haver, no mínimo, uma mudança de cultura. Mas, em geral, né, conseguiu-se a duras penas, com prejuízo, é claro, provavelmente para as agências de saúde, para os proprietários dos serviços de saúde, para os cofres públicos, com certeza, né, uma despesa muito grande voltada para o trabalhador e para o paciente, para os acompanhantes, mas que foi necessário e continua sendo necessário. Doenças respiratórias infecciosas sempre foram problemas. E aí eu queria que você fizesse uma abordagem da importância do isolamento, porque as pessoas às vezes não entendem muito isso e acham que cria-se situações para se isolar, que não se precisava disso. Eu queria que você fizesse essa abordagem agora para nós. Muito importante, né? E dentro do serviço de saúde, a gente até evita o termo isolamento, porque parece muito pejorativo, muita segregação, muito abandono, né? Então, nós tratamos como precaução específica. Então, este paciente está em precaução específica para gotículas, né? As doenças que passam por meio de gotículas, como a gripe H1N1, né? Como a meningite, as doenças que transmitem por aerossóis, como a herpes zoster, como a tuberculose, no caso do Covid, né? Ou da doença Covid ou do vírus SARS-CoV-2, a transmissão se dá por contato, por gotículas e por aerossóis naqueles pacientes que estão em uso de oxigênio ou que estão entubados, então pode transmitir nessas três formas. A gente tenta, na medida do possível, inverter a situação, né? Nós sempre informamos ao paciente e ao seu acompanhante que nós vamos colocar aquela plaquinha de identificação ali na porta para protegê-lo, né, para evitar que outras doenças ou outros micro-organismos ou bactérias acometa e cause nele uma infecção, uma doença. Mas é uma forma de contenção, de disseminação dessas bactérias ou desses vírus dentro do ambiente hospitalar e também para a comunidade. Então, as precauções, sejam elas padrão,
que é conforme o risco, quando eu ainda não sei a doença e nem sua forma de transmissão, e as precauções específicas, sejam para o contato, para gotículas ou para aerossóis, elas são instituídas dentro dos serviços de saúde como forma de prevenir a disseminação das infecções ou das bactérias multiresistentes, né? Então é de suma importância. Qual a nossa maior dificuldade? Que o acompanhante, que o familiar, ele entenda que ele também é um veículo de transmissão, principalmente quando ele vai e vem, né? Quando ele transita de um quarto para o outro, quando ele vai na lanchonete e quando ele não higieniza as mãos. Então a gente precisa, né, desse entendimento e dessa compreensão desse parente ou dessa visita que está lá com o paciente internado. Queria que você falasse um pouquinho para nós agora sobre o avanço tecnológico. De que forma que ele tem ajudado, de que forma que ele tem auxiliado na prevenção e no tratamento das infecções? Isso é muito importante, né? Então, hoje a gente já tem exames que detectam, né, processos infecciosos muito rapidamente ou até em 48 horas. A gente chama de cultura de vigilância. Então, você utiliza o mesmo tipo de cotonete que faz lá para COVID, e aí você faz uma amostra, né, do trato intestinal desse paciente e leva para o laboratório. Então, ela consegue identificar se ali tem uma bactéria multiresistente. Nós temos outros testes para doenças respiratórias que também saem mais rápidos, né? E a gente consegue já fazer o isolamento desse paciente, no caso também da meningite. Então, a tecnologia, essa agilidade, essa rapidez, ela nos permite conter a disseminação dessa doença. Também, né, a busca dos dados, né, a busca de informações, a consolidação desses dados, a análise desses dados, de como se comportam essas doenças, e a gente ter dados para informar para os serviços, né? Então, desde os diretores, os médicos que atendem naquele serviço de saúde, também nos laboratórios que processam esses exames, todos os processos hoje eles são automatizados. Então, a gente depende dos profissionais microbiologistas, bioquímicos e biomédicos, mas a rapidez, a agilidade com que a gente tem um resultado de um exame em mãos, né? Minutos, segundos, minutos. Isso é muito importante também para auxiliar nesse isolamento, nessa contenção e evitar a disseminação dessas doenças. Sônia, você, como profissional atuando na área há tanto tempo, e você está aqui também hoje por isso, como já esteve várias vezes conosco em outras oportunidades, falando de temas, abordando essa questão da prevenção, eu queria que você nos falasse um pouquinho da importância da divulgação de medidas que previnem a contaminação de uma maneira geral, tanto para a nossa comunidade, quanto, por exemplo, para os profissionais de saúde. Agora, essa semana, nesse trabalho já do Maio Verde, eu tive a oportunidade, dentro de um hospital que a gente faz gestão, de estimular um concurso com os profissionais que trabalham naquela instituição, mostrando a importância da lavagem das mãos, premiando, usando técnicas que você até me ensinou nesse processo todo, e eu vi assim o quão essa divulgação interna dentro de uma instituição trouxe efeitos extremamente positivos. Eu queria que você falasse da importância da divulgação, e aí eu quero provocar, em especial, os gestores na área de saúde, desde aquele que faz gestão de um home care, que está enviando profissionais para dentro de domicílios, como você falou aí, daquela enfermeira que faz gestão de uma unidade de saúde lá na periferia das cidades, daquele gestor de um hospital menor ou maior, que às vezes não enxerga, ou não dá, enxerga, mas às vezes não dá importância nessa divulgação
a interna dentro das instituições e também dessa divulgação para o público externo, que também está aí todo sujeito à contaminação, né? Muito bem, Joseval. A legislação, que é a portaria 2616, que é de 98, que fala sobre a obrigatoriedade dos hospitais constituírem uma comissão de controle de infecção hospitalar, lá no seu anexo, ela já traz a importância da higiene das mãos, né? Que os serviços de saúde, eles devem estimular, eles devem divulgar e eles devem promover, né, anualmente, trimestralmente, semestralmente, várias estratégias para fazer com que haja uma adesão à higiene das mãos. E assim, os dados, eles não são muito animadores, né? Fala os bons serviços, os hospitais de ponta, que na nossa cabeça todo mundo se refere a Einstein, Sírio-Libanês, ou outros hospitais, né, de outros países, eles têm uma adesão da higienização das mãos que alcança 80%. Né? Em todos os momentos indicados que se deve fazer. Para nós, os serviços que têm melhor adesão à higienização das mãos são as UTIs neonatais e pediátricas, né? Talvez por aquela equipe ali já fazer um trabalho com um paciente que já não tem nenhuma resistência, nenhuma proteção, então tem uma conscientização um pouco maior e as pessoas se importam com a higienização das mãos. Mas na maioria dos serviços, quando você alcança taxas ou índices de adesão à higiene das mãos em média de 40%, 50%, 60%, nós, enquanto enfermeiros controladores de infecção, já ficamos muito felizes, né? Em 2017, 2018, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela desenvolveu um projeto nacional, que foi chamado de plataforma multimodal, né, que avaliava os serviços de saúde, se eles tinham insumos, né, se eles tinham número de lavatórios ou pias dentro das UTIs, das enfermarias, e a gente fez a avaliação, fez auditoria e forneceu dados, né, e aí eles nos deram ferramentas, vídeos, alguns materiais de divulgação para que a gente fizesse um trabalho de treinamento, pelo menos com um setor. E dentro disso a gente fazia avaliação pós-treinamento. Então, assim, nós alcançamos uma melhora de 8 pontos percentuais. Mas a mecanização das atividades, né, a rotina, ela nos leva a deixar de fazer algumas tarefas que são obrigatórias, né? A gente conversa no dia a dia e brinca o seguinte, que higienizar as mãos é cultura, é aquilo que você tinha que ter aprendido lá na infância, igual a sua mãe te ensinou a escovar dente. Se você foi uma criança que foi treinada a escovar dente pela manhã, após as refeições e antes de dormir, você caminha com esse hábito para a sua vida adulta. Mas se você não adquiriu essa cultura lá na infância, você só vai fazer sob fiscalização. Então, mudar cultura é muito difícil, né? Você precisa provar para a pessoa que ela precisa executar essa tarefa para a sua própria, né, saúde, a prevenção da sua saúde e a do outro também. Né? Há pouco eu estava saindo, encontrei um profissional paramentado, fazendo o transporte de um paciente, o celular dele tocou, o paciente precaução de contato, ele tirou o telefone do bolso e atendeu. Eu tive que intervir. Perguntei, você está paramentado, seu paciente é precaução, como que você vai fazer com o telefone? Não, depois eu passo um álcool. Falei, tá, mas você levou a luva no rosto, você está encostando, né, na sua face, você não vai passar álcool no rosto. Mas, primeiro, não há preocupação, né? Ou por desconhecimento ou por negligência mesmo. Então, compete, né? É dever, não só por legislação, mas também para prevenção e controle desses agravos infecciosos, que os gestores, que a Comissão de Controle de Infecção, que os enfermeiros do controle de infecção sensibilize, que eles treinem, que eles divulguem, que tenha todas as estratégias de bonificação, né? Seja uma dispensa, seja um valor em dinheiro, seja um presente, e também oferecer os insumos.
Então, hoje a gente fala em point of care. Então, lá no ponto da assistência, eu preciso ter um dispenser de álcool gel. Porque se a legislação de 2010 me diz que eu devo ter um lavatório para cada 10 leitos de UTI e ele está lá do lado do leito 1, se eu estiver no leito 10, provavelmente eu não volto lá para fazer a higiene das mãos. Mas se eu tiver um dispenser de álcool gel na minha mão, na minha frente, lá no leito que eu estou cuidando, eu não tenho justificativa, eu não tenho desculpa para dizer por que eu não higienizei as mãos entre um paciente e outro. É de suma importância na educação continuada, no controle de infecção, e devia ser o primeiro item de toda a pauta diária de qualquer discussão de gestão, de todas as lideranças e coordenação de qualquer serviço de saúde, seja ele hospitalar ou seja ele ambulatorial, inclusive das grandes indústrias e empresas, que é importante também. Os serviços de controle de infecção hospitalar, eles trabalhavam, mas com essa pandemia eles começaram a trabalhar inúmeras vezes mais. E a gente que faz gestão vê a importância disso. Os hospitais destinando alas inteiras para a Covid, mas não é simplesmente dizer assim, não, agora vai ficar essa ala destinada para a Covid e pronto, acabou. Não é? Os comitês de crise foram criados dentro das instituições para fazer essas discussões, porque todo dia uma coisa nova, uma situação nova. E aí, quem encabeça isso tudo? Os serviços de controle de infecção hospitalar. O ideal seria isso, deveria ser isso, em muitos lugares está acontecendo, mas ainda tem gestor não dando essa importância aos serviços, não. Eu queria falar isso porque eu faço gestão e vejo ao quão é importante o serviço de controle de infecção nesse momento agora mais do que nunca. Escuta, muda isso, não pode por aquilo, porque quem faz a gestão, em especial o gestor administrativo, ele não tem o conhecimento técnico que você tem. Ele não pode mudar da cabeça dele, ou às vezes o médico da cabeça dele também, faz parte de uma discussão em que quem tem que ser valorizado é quem tem o conhecimento técnico e científico nesse momento, porque as decisões com certeza são tomadas da melhor forma possível, não é? Então, onde a gente tem feito gestão nesses últimos tempos e dado assessoria, eu queria dizer para você o seguinte: o dia começa com a reunião de liderança e com a palavra sendo dada ao serviço de controle de infecção hospitalar. A gente tem disseminado isso, eu e um grupo de gestores do qual eu faço parte, porque por aí as coisas caminham da melhor forma, dando garantia e tranquilidade na segurança e na qualidade do atendimento do paciente e para nós profissionais de saúde e para aquelas famílias que ali vão. Então, assim, esse reconhecimento a gente tem que falar, porque ele mostra hoje a importância desses profissionais. Isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado, isso tem que ser elogiado. E eu fico muito feliz de falar isso, porque através do trabalho de vocês, a gente viu quanta coisa deixou de acontecer que poderia ter acontecido. Com certeza, Joseval. Eu te conheço e fico muito feliz de você fazer esse reconhecimento, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar junto e assim, eu posso te garantir que você ganha mais na sustentabilidade, né? No controle do uso dos antibióticos, para não haver desperdício, né? No controle dos resíduos, que você paga pelos resíduos infectantes, no desperdício de materiais. Então, está envolvido também a questão da sustentabilidade. Isso além, né, da prevenção desses agravos, que os eventos adversos infecciosos, eles são incidentes que atingiram o paciente e causaram dano. Então, eles falam contra a qualidade e a segurança da assistência, né? O que a gente sabe hoje? Que 50% das infecções, elas são preveníveis, né? Seja com a higiene das mãos, seja com o uso de EPIs adequados, seja
com a instituição das precauções, dos isolamentos, seja com a limpeza das superfícies, seja com o rodízio de leitos, né? Seja com o processamento adequado dos produtos de saúde. Então, e com também a qualidade, né, ou o estado de saúde, né, profissionais saudáveis, né, vão garantir uma assistência segura. Então, também existe sustentabilidade aí. Além de se privar, né, de ter algum tipo de processos judiciais, né, por queixa das famílias, então tem toda essa situação. E também eu gostaria de dizer que os profissionais de enfermagem dos controles de infecção, né, desses serviços, eles devem buscar sempre qualificação, eles devem buscar treinamento, eles devem buscar conhecimento. A gente foi bombardeado com tanta informação no início da pandemia. De março a abril, saíram pelo menos 3, 4 notas técnicas com revisão. Mal você tinha conseguido ler a primeira, já tinha uma revisão, né? Até que agora a nota técnica número 4 da Covid, ela foi revisada em outubro de 2020 e está se mantendo. Mas já vai tendo atualizações para cirurgias, né? Agora já saiu os critérios de classificação de Covid como infecção intra-hospitalar. Então nós temos que buscar atualização e de fato a gente precisa se debruçar, a gente precisa ter tempo, a gente precisa fazer essa leitura, porque o dia a dia do trabalho ele não nos permite isso, então acaba que você se dedica fora de hora, porque o embasamento legal ele é nosso, né? E se a gente não tem conhecimento para isso e permite uma ação inadequada, então quero colocar os pacientes tudo de Covid junto, tá? Mas suspeito com positivo? Então, quem não tinha vai ter, né? Por quê? Porque por gestor, isso implica em sustentabilidade, tá? Mas se você fizer isso, você pode até ganhar aqui, mas você vai perder ali. Então, a gente precisa buscar qualificação, né? Nós temos hoje um grupo de enfermeiros profissionais controladores de infecção, que somos 72 profissionais, Goiânia, Anápolis, Pirinópolis, Jaraguá, Goianésia, Rio Verde, Santa Helena, né? Então, nós trocamos informações diárias, né? Qual a estratégia que você está utilizando aí? O que você fez que deu certo? Eu brinco com a minha colega, que é enfermeira lá do controle de infecção, que hoje, né, nada se cria, tudo se copia ou se adequa. E a gente troca informação. Quando a gente vai fazer pós-graduação, especialização em controle de infecção, eu falo mais do que o conteúdo que você apreende, é o networking que você faz lá. Verdade. Com os seus, né, com as pessoas que trabalham de várias áreas. Não são só enfermeiros, né? Nós encontramos microbiologistas, médicos infectologistas, clínicos, médicos diretores de hospitais, administradores, farmacêuticos. Então, é uma troca muito grande. Isso é que faz a gente buscar estratégias, né, dentro daquilo que é um custo necessário, sem desperdício, para a gente conseguir fazer esse controle, né? E além do que, estar bem aos olhos da fiscalização, porque a vigilância sanitária municipal e estadual, ela faz essas inspeções, né, periódicas, para justamente atender a demanda da população, da coletividade em geral. Então, nós somos inspecionados e aí nas inspeções sanitárias, a primeira pessoa a ser chamada é o profissional do controle de infecção. Você falou de profissionais saudáveis para continuar prestando atendimento aí na sua fala. E eu queria encerrar esse bate-papo nosso aqui perguntando para você, como é que tá esses profissionais, Sônia, tão requisitados, tão solicitados nesse momento, e que tem que continuar usando máscara, usando capote, usando isso, usando aquilo, tira luva, tira avental, põe luva, põe avental, põe não sei o que, máscara N95 e sai de
do trabalho e tem que ir para casa e tem que ter todo o cuidado para chegar em casa, porque tá lá a filhinha de 3, 4 aninhos esperando, o filhinho, não é? O esposo, a esposa. E mais de um ano que o trabalho foi redobrado em relação à proteção. E tem que ser mesmo para o próprio profissional, para o paciente, para todos que estão envolvidos nesse processo. E profissionais que viram mais pacientes indo a óbito, né? Profissionais que sofreram com pacientes indo, voltando, aquela coisa difícil dos procedimentos dentro de UTI, dos procedimentos dentro de pronto-socorros, de pronto atendimento, que mexe com o emocional desse profissional, que via isso numa escala menor. Mas via-se numa escala menor, não é? E que ficou assustado em determinado momento também, e que adoeceu, e que foi infectado. Como é que está esse profissional que tem que estar saudável para cuidar hoje? Ele cansou? Como é que ele está? Eu vou falar de duas situações de profissional, né? Você me perguntou do controle de infecção. Então, no começo da pandemia, nós tivemos uma escassez e uma demanda muito grande, e uma procura muito grande por enfermeiros controladores de infecção, né? E assim, você não faz um enfermeiro de controle de infecção do dia para a noite. Eu hoje sou enfermeira, mas eu estou no controle de infecção. Você precisa de um tempo para aprender, para entender, né? Por mais que você estude, por mais que você já seja um enfermeiro generalista, né, com bacharel em enfermagem, você precisa de um tempo de aprendizagem, né? Mas eu penso que foi salutar e muito importante, porque os hospitais e os serviços de saúde viram a importância desse profissional, né, e passaram a ter essa comissão, e que essa comissão ela seja efetiva e não só de papel. Quando você fala na qualidade de vida, e se esse profissional de saúde, todos, né, os profissionais de enfermagem e os multidisciplinares estão saudáveis, já tem alguns estudos fora, não tem aqui nos nossos serviços, mas o que a gente tem identificado, né? Uma procura maior e um número de atestados maior por pessoas com processos de depressão, né? Com dificuldades de relacionamento. Estava com uma colega gestante, ela falou, olha, ontem eu tive no encontro, tinha muitas pessoas, hoje eu estou ruim. Estou entendendo que eu não consigo ficar no meio de muita gente. Lá em janeiro, a gente conversou sobre a saúde mental, que era o Janeiro Branco. Então, já estamos ouvindo, né, de muitos profissionais, já tem muitos estudos em andamento e já se sabe, fala-se muito em burnout, fala-se muito em estresse. Então, essa cobrança, esse medo, essa sobrecarga de trabalho, esse medo de contrair a doença, esse medo de testar positivo e levar para os seus familiares, esses profissionais que perderam parentes próximos, esses profissionais que perderam pacientes em extremos de idade, né? Então, pacientes gestantes que tiveram aborto ou que tiveram o parto, mas que a mãe morreu e o RN sobreviveu. Então, a gente vai no automático. Mas uma hora essa bombinha explode, né? E aí nesse automático a gente começa a ter choro fácil, a gente não suporta a pressão, né? A gente quer desistir do trabalho, a gente ganha peso, a gente tem insônia, a gente reclama do trabalho. Então esses são sinais e evidências de que a parte mental, né? A saúde mental, ela está enderrocada. E muitas vezes só para quando surta, né? Quando você grita, quando você sapateia, ou quando você deita na cama e não quer levantar, porque você já está num grau mais elevado de depressão, precisa de medicamentos. Então, todos os gestores também, isso é um alerta, devem se preocupar com a saúde mental dos seus profissionais. Algumas pessoas, elas conseguem suportar isso bem. Os workaholics como nós, nosso gatilho é trabalhar. Quanto mais a gente trabalha, melhor a gente fica. Mas a gente sabe que uma hora dá uma baixa,
né? Para outras pessoas, elas não suportam, porque cada organismo é um organismo, ele é diferenciado. Então, como a gente pensa na estratégia, na motivação para higiene das mãos, os gestores de enfermagem, os coordenadores, a alta liderança do serviço, os administradores, eles também precisam pensar em momentos de descontração, né? Em horas de relaxamento, que pode fazer bem para aquela equipe, para que ela saia dali com condição melhor para o trabalho. Esse agora é o momento que a gente está colhendo pós-pandemia. Então, precisa investir na saúde mental desses colaboradores. Inclusive, essa semana, isso é o tema do seminário, né, da 22ª Semana de Enfermagem da Unievangélica, né? A saúde mental e a qualidade de vida dos profissionais de saúde. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E vem aí muitos estudos mostrando esse dano e esse prejuízo que aconteceu. Pandemia, né, mal necessário, e agora é correr atrás do prejuízo. E agora é a hora do gestor estar criando estratégias, estar se reinventando em relação ao tratamento com os seus colaboradores. Encostar equipes de psicólogos, criar incentivos que às vezes não passam só pelo dinheiro, criar dinâmicas dentro das unidades, estar olhando muito mais de perto por esse profissional. O discurso é muito bonito, os nossos heróis são os nossos heróis, sim, mas dentro das nossas unidades a gente tem que valorizar esses heróis e dar condições desses heróis que estão afetados mentalmente, sim, de também se reinventarem, de buscarem a motivação de novo. E isso não se faz só com remuneração, não, com dinheiro, com salário, não. Então isso tem que ser muito bem olhado. E só para te exemplificar, a gente fez uma ação tão interessante essa semana de levar uma orquestra para tocar para os nossos profissionais e fazer um concurso premiando os nossos profissionais no mesmo momento, que a gente sentiu assim uma leveza dentro da nossa unidade. No dia seguinte, estou dando um exemplo que parece mínimo e que não custou praticamente nada, ou quase que nada, mas que deu uma condição de mostrar para esse profissional que ele é importante, que ele está ali, que ele precisa relaxar, que ele precisa ouvir uma boa música, que ele precisa refletir, que ele precisa estar motivado para ganhar um prêmio, dar um prêmio, tudo coisas que ajudam nesse processo. Coisas simples que ajudam. Agora é claro que cada um busca as suas estratégias, mas o que é importante é buscar as estratégias para encostar nesse profissional de saúde que mais do que nunca está precisando disso nesse momento. E aí eu queria homenagear com esse programa a você, profissional de enfermagem, você enfermeira, você enfermeiro, técnicos e técnicas de enfermagem, nesse mês voltado para a enfermagem, nesse momento voltado para a enfermagem, e dizer que você realmente é super, hiper importante para todos nós e que a sua profissão é uma das mais lindas que existe. Sônia, continue firme, viu? Continue firme, porque a gente precisa de pessoas igual você, e precisa muito, e pessoas igual você que atuam na sua profissão têm que ser valorizadas. Nós do Projeto Alta Astral, mais uma vez queremos dizer, nós valorizamos você, profissional de enfermagem, porque você faz a diferença. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu agradeço a oportunidade sempre, e ouvindo as suas palavras, a gente se sente cada vez mais motivada e entusiasmada. E eu sou, de fato, uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Obrigada a você pela oportunidade. É isso aí. Você assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais, muito obrigado por mais esse programa. Continue conosco e nós estamos aqui graças aos nossos apoiadores também. Até mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos,
Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Box Seguros, Corretora de Seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Óptica e Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.